Começou. Agora dá uma olhada. Meus irmãos, é o seguinte, nessa noite eu estou querendo fazer essa gravação para citar para vocês o livro de Gênesis capítulo 6, porque tem muita gente que prega que Noé pregou 120 anos. No capítulo 6, Noé tinha 500 anos, quando Deus falou com ele. E no capítulo 7 de Gênesis, Noé tinha 600 anos quando entrou na arca. Então não é 120 anos. Não é 120. No capítulo 2 de 2 Pedro, versículos 5 a seguir, lá fala sobre Noé novamente, pregoeiro da justiça. Então é o seguinte, o que eu quero dizer para vocês, que Jesus disse que a vinda dele seria como foi os dias de Noé, e também como nos dias de Sodoma. Então é o seguinte, Deus falou com toda a raça humana na época de Noé? Deus falou? Não. A Bíblia diz que Deus encontrou Noé, e Noé convenceu a sua família a crer que Deus tinha falado com ele. E eles fizeram a arca conforme Deus falou. Não, a Bíblia não fala que Noé saiu dizendo, faça uma arca, não. Então Noé fez a arca para se livrar da grande tribulação do seu dia. Deus avisou para Ló, através de 2 anjos, e jogou fogo sobre Sodoma. Matou milhares de crianças e velhos na época de Noé. Tem muita gente que não tem entendimento ainda. Eu não posso condenar ninguém porque teve época que eu não tinha também entendimento. Mas Deus não é Deus da minha carne, olha bem, olha. Deus é Deus do meu espírito. O espírito volta para Deus. Mas a carne será castigada. Será castigada. Não é o seu espírito que vai sofrer eternamente. Não. Lá no lago de fogo, não. O espírito volta para Deus. Então, mas eu quero focar aqui com os irmãos, é que Deus é amor. Porém, jogou fogo em Sodoma e Gomorra e matou milhares de crianças, de velhos, de moças, tudo queimados. E matou na época de Noé milhares e milhares de crianças e de velhos. E assim será na grande tribulação. Agora, você creu em Jesus, não é verdade? Você obedece o Evangelho, não é verdade? Você não rouba, você não mente, você não trai, não é verdade? Você sofre o dano, você sofre prejuízo, você suporta abandono, você não fica rico de uma maneira falsificada, que a maioria das pessoas ricas neste mundo ganhou dinheiro através da falsidade, da traição, da mentira, da trapaça. A maioria absoluta, quase todos. E a Bíblia diz que dificilmente o rico entra no céu, porque a riqueza é mal adquirida. Então, você está obedecendo a Bíblia. Você ora, você lê a Bíblia. Você vive só com uma mulher. Você não vive nas casas dos outros para cobiçar. Você vive uma vida de sacrifício. Você sacrifica a sua vontade, a sua carne. Sabe por quê? Porque você crê na palavra. A palavra fala que quem anda de acordo com a carne não agrada a Deus, é inimigo
E você anda de acordo com a Bíblia, porque a Bíblia é Deus. Leia o Salmo primeiro, vamos. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores e anda, mas anda no caminho do Senhor. Bem-aventurado é aquele que está dentro da vontade de Deus. Já o ímpio será destruído. Leia o Salmo primeiro. Então a maldição está sobre a terra. As pessoas não querem obedecer o Evangelho. E agora você tem às vezes um parente que não obedece o Evangelho. Você tem parente que não crê no Evangelho. Agora, se ele não aceitar o Evangelho, o que é que Jesus disse naquele casamento? Que ele foi que transformou a água em vinho. Ele disse: minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, é aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Não é aqueles que vivem de uma maneira carnal. Não. Então é o seguinte, você é irmão de sangue, mas não é irmão em espírito. Quantas pessoas traem? Então a vida de Jesus já chegou a hora. Agora é momento, irmão, de nós parar de discutir, sermos mais humildes, mais calmos e respeitar a Bíblia. Mas nós temos que respeitar quem tem a palavra de Deus. Você não pode tratar um irmão, não quer dizer que seja pastor ou evangelista ou apóstolo, diferente, não. Você vai tratar todo mundo bem, mas você, olha bem, você tem que dar conta de entender o que eu vou pregar aqui agora. Você tem que separar o Gilberto. O nome Gilberto é nome da carne. Meu nome lá do céu não vai ser Gilberto, não. Mas o nome do meu espírito é servo de Deus. Filho de Deus. É cristão. Você tem que separar a carne do espírito. A minha carne, você tem que ser contra ela. Porque ela não quer nada com Deus como a sua não quer. Está escrito na Bíblia, leia Romanos, capítulo 12. Leia. Os que andam na carne não agradam a Deus, porque a carne só quer as obras que Deus não quer. Eva e Adão deu lugar à vontade da carne, porque queria ser igual a Deus. A serpente mentiu para ela. Falou, Deus não quer que você come, porque no dia que você comer, você será igual a Deus. E ela foi muito contente. Ela creu na mensagem falsa. Então toda mensagem que é contrária à Bíblia, ela é falsa. Deus matou os dois, espiritualmente falando, sim. Eles perderam a vida. Perdeu a vida? Sim, a presença de Deus é vida. O Senhor parou de visitá-los, que visitava todos os dias. Parou. Você quer que Deus pare de falar com você? Você quer que as mensagens, as pregações, não faz você chorar mais de alegria, de contentamento? Você quer que as mensagens que você ouve não traz para você mais cura, libertação? Você quer orar e não ser respondido? Então obedeça o Evangelho. É 3 vinda. Ele já veio uma vez. Ficou aqui 33 anos. Aí ele vai vir agora no arrebatamento. Capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 53. Está aqui, ó. Está aqui escrito, ó.
É só nós ler aqui, ó, fácil. É fácil achar. Entendeu? Então é o seguinte, vamos ler aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 15. Olha aqui, ó. Verso 51 a ver. Eis aqui vos digo um mistério. Mistério é aquilo que a mente humana não entende. Creia no que eu estou pregando. Mistério é aquilo que a mente humana não entende. Eu sou teólogo, mas não entendo mistério, a não ser que Deus venha me revelar. A eles eu falo por palavra, disse Jesus, mas a vocês eu falo abertamente. Eis vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento. Para aí agora. É num momento. Agora você crê no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. É no momento, então é 1 Coríntios 15, 51 a seguir. É no momento. Deus tem que falar 10 vezes para você crer. Aquele centurião disse lá perto de Cafarnaum, diga apenas uma palavra e o meu criado sarará. Mas você que diz que é crente, que é cristão, que é revelado, Deus tem que falar com você, tem que ter 10 referências na Bíblia para você crer. E você cria obstáculo com a palavra. Está escrito lá em Mateus 24, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, será a vinda do Filho do Homem. Essa próxima vinda que é assim, ela é dividida em 2 etapas. A ressurreição. Vem o arrebatamento, o rapto, conforme está escrito em Colossenses 4, 16, 17. E depois, se eu me enganei, é Tessalonicenses primeiro. Então, irmãos, você tem que crer. Se você não crê, eu tenho que falar para você. Você não é ovelha. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e não segue o estranho. Você não está aqui para seguir um homem sequer, mas a palavra de Deus. Ah, mas eu entendo diferente. Então o Espírito que está em você não é de Deus. O Espírito Santo tem a mesma linguagem para o mundo inteiro. O arrebatamento, só quem vai ver o arrebatamento é os que vai no arrebatamento. Ele nem percebe, de repente ele está lá em cima nas nuvens. Aí, se você, em qualquer lugar que estiver, Deus vai te tomar e vai te levar. Se você está crendo na palavra e lutando, ninguém dá conta de viver a Bíblia, mas dá conta de crer. Se você não dá conta de crer, você não é escolhido. Conforme está escrito aos Efésios, aqueles que antes conheceu, também os predestinou. Deus nos convidou para a salvação antes da fundação do mundo. Você fala, mas como? Porque Deus é a própria fé. Capítulo 11 de Hebreus está escrito lá que a fé chama a existência aquilo que não existe. Ele te chamou à existência antes que você existisse. Ele viu eu pregando aqui. Ele viu você ouvindo. Então eu quero te pedir, entenda, o arrebatamento será secreto só para os que é do arrebatamento que vai ver. Quem não é, não vai ver.
Aí o mundo continua, logo em seguida, começa a cumprir a última semana de Daniel. Começa a contagem regressivas. 3 anos e meio da falsa paz. E estará os 2 profetas do capítulo 11 de Apocalipse. Deus prometeu 2 profetas, vai vir lá em Jerusalém, mas vai pregar através da internet para o mundo inteiro. E aí depois surge o demônio que sai do abismo, entra no homem, unge ele, que é o anticristo, que enganou os judeus, que vai enganar agora quando começar a grande tribulação. 3 anos e meio de falsa paz, aí mata os 2 profetas. Aí o judeu descobre que ele é falso, revolta contra ele, porque ele não cumpre a Torá. E ele mata muitos judeus e milhões de cristãos. E João, no Apocalipse, disse, capítulo 5 a seguir, que ele viu uma grande multidão que ninguém podia contar o número, e ele perguntou quem são. Ele não pertencia àquele povo que veio da grande tribulação, como eu também não pertenço, como você que vive a Bíblia também não pertence. João viu a multidão, mas ele não pertencia àquela multidão. Ele pertencia aos que foi no rapto 7 anos antes. Entenda a Bíblia por amor da sua alma. Está escrito lá em Apocalipse, assim como guardaste a minha palavra, eu também te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todos que habitam na terra. Por que só é os que habitam na terra? Porque eu já saí da terra. Você já saiu da terra. Então, eu te convido a crer na Bíblia como ela é. E viver a Bíblia como ela é. Você e eu não damos conta de viver a Bíblia ao pé da letra, mas damos conta de crer. E a evidência de quem crê está lutando para obedecer, está lutando para viver o Evangelho da Glória. Amém? Que Deus abençoe todos e que a graça de Jesus Cristo seja com todos.